Nada, estoy muy contento pelo equipe que está funcionando bien, por nossa gente, por minha família. Então, nada, estou muito feliz por la situación que está pasando. Entonces, nada, continuar aproveitando y jugando junto con los cracks acá que dan mucha moral para mí y mucha confianza. Salve, salve Colorado, salve, salve Colorado. Não poderia ter sido melhor a despedida do Internacional aqui do Estádio Beira-Rio antes da parada da Copa do Mundo. 4-1 em cima do Vasco de Renato Portaluppi, gritos de olé, saudações extremamente felizes, né, para o ex-técnico gremista e ídolo do nosso principal rival. Também hostilidade a Robert Renan e a grande e boa vaia que a gente pôde proporcionar ao zagueiro, né, por tudo que ele não fez quando estava aqui. Enfim, que noite maravilhosa a gente tem. Só que eu quero falar com você sobre alguns bastidores aqui, ó, da Zona Mista, também da coletiva do Paulo Pesolano, o Fernandão, né, que não tem como não pensar que não estava presente aqui, toda a festa envolvendo a camisa branca e a alusão aos 20 anos do Mundial, enfim, tem muita coisa, tá? Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, ativa a notificação, não te esquece de deixar o like e principalmente de compartilhar o conteúdo pra gente continuar crescendo aqui, tá? Tu sabe que as Gemas Brilhantes são minha parceira, então é só tu falar com eles no QR Code que tá aí na tua tela. Quem sabe tu no segundo semestre agora começa a investir em pedras preciosas, mais precisamente diamantes, e ainda, tá? Se tu começar um contrato com eles agora, tu concorre a uma camisa da seleção brasileira. Isso é agora, maio, durante todo o mês de maio e metade de junho, a gente vai ter a possibilidade de te ofertar também uma camisa da seleção brasileira, tá? Bom, deixa eu te dizer uma coisa, cara, antes do placar, a gente tem que olhar o coletivo e a individualidade. E aí o Pesolano está muito feliz com isso, os integrantes da comissão técnica que a gente consegue conversar aqui, os jogadores como um todo, porque a intensidade, a questão da disputa de bola e também os duelos vencidos em boa parte contra o meio-campo e também o ataque do Vasco deu uma subida de ânimo aqui que tu não tem noção. Gabriel Mercado, a volta dele foi muito celebrada, não só aqui na Zona Mista, mas entre os próprios companheiros. Teve choro do Bernabé por conta do bom momento, né? E ainda há quem pense que, quem sabe, ele poderia até ter ido para a seleção argentina, né, e disputar uma Copa do Mundo, tá? Mas é óbvio, né, que mais um gol marcado, a artilharia no Campeonato Brasileiro, a nova posição que o Pesolano encontrou para ele, fazem com que esse cara seja o grande destaque da temporada de 2026. Na verdade, se a gente for olhar, o grande destaque talvez é o Paulo Pesolano. Aí o mosaico, né, que foi erguido em homenagem a 2006 e também ao Fernandão, ele me respondeu isso aqui a respeito da história colorada e de honrar o momento da estreia do Manto Branco. Dá uma olhada. La historia rica que tem Inter no lo tem qualquer time. Sin dúvida, todos estos detalles suman muito para o time, suman muito para nós. Quando você olha para trás, esse time de Inter logrando tudo como ganaban todo, nos tenemos que dar siempre un poco más, ¿sí? Sin duda. Así que nada, en el día a día se trabaja mucho en base a todo eso. Você nombró Fabinho, Abel. Cara, todos están trabajando para encontrar, para procurar o melhor Inter de novo, para brigar en cosas grandes, más na frente. Mas hoje seguimos en un año de reconstrucción, en un año de mucho trabajo, ¿no? Y estamos, como falei del primer día, estamos trabajando puerta para adentro. Dios quiera que sigamos sumando victorias y que se vea en la tabela. Mas cuando no estábamos encontrando la victoria, yo estaba tranquilo también porque están todos trabajando para lo mejor para Inter. Estamos todos intentando puxar todo para arriba, para donde Inter merece estar. Y Dios quiera que todo lo que estamos acá también fiquemos una historia de Inter más en la frente. Así que vamos a trabajar para eso.
Bom, mas aí ele também falou sobre as questões envolvendo o seu time. A intensidade, a briga, o quanto o Inter não se sustenta apenas num resultado de 2, simplesmente num placar mais favorável e agora dá para tirar o pé. Não, pelo contrário. O Diego Pereira, né, que é o preparador físico, que agora é o grande mentor aí dessa intensidade do Internacional, também é muito celebrado aqui nos bastidores em cima do que a gente fala. Eu conversei com um Carboneiro, reservado por conta do cartão amarelo que ele toma, né? Ele não vai estar presente agora no Barradão diante do Vitória. E ele fala que ele sabia que ele estava com 2 cartões amarelos, mas que na hora do gol ele extravasa e não quer saber de nada, nem lembra de cartão amarelo ou qualquer possibilidade de continuidade no campeonato. Ele só quer simplesmente comemorar e torcer. E ainda levantou a camisa branca justamente para fazer uma menção, né, honrosa aí a 2006. Quando o Bernabé concede uma entrevista para a detentora dos direitos, ele se emociona por tudo que ele passou, né, do ano passado até aqui. E essa questão do destaque, ele dá claramente para o Pesolano a melhoria própria, individual, e também a coletiva. O Matheus Bahia, aqui também na zona mista, me deixou muito claro assim, ó, cara, o mérito é todo do Pesolano, porque a gente está começando a fazer com que tudo seja já automático, a partir do treinamento, a partir dos jogos, a partir da continuidade de uma linha defensiva, né? A gente tem consolidado basicamente o Bruno Gomes, o Gabriel Mercado, um jogador pelo lado esquerdo, quase sempre é o Vitor Gabriel, hoje foi o Juninho, que foi muito elogiado também pelo Pesolano, e o próprio Matheus Bahia. E aí para frente a gente tem, claro, o Vijagra e o Bernabé e o Bruno Henrique, mas às vezes muda um pouco de figura. Fica, claro, o lado ruim, que é o Rocher. O Rocher, ele tem um problema muito sério junto ao quadril, ele tem dificuldades todo o lado esquerdo, inclusive para mobilidade de movimentos, e a partir disso essa dificuldade de se mover tem comprometido outras áreas do corpo, como por exemplo a panturrilha, que fez com que ele tivesse agora uma lesão também nos últimos dias, aí voltou e aí teve que sair agora. Um pouquinho antes de começar a partida, o Antony acabou sendo titular. Já tinha inclusive o Rocher sido anunciado no alto-falante, tá? No telão do Beira-Rio. E aí depois vem uma notificação da assessoria do Internacional. Eu tinha falado para vocês, lembra? No conteúdo de sábado pela manhã, que, olha, ele só não vai jogar se ele urrar de dor. Tava nessa vibe aí, porque ele também está fazendo um trabalho fora do Beira-Rio para não estar de fora da lista do Uruguai para a Copa do Mundo. Thiago Maia e o Alan Rodrigues também estão no departamento médico. E isso dá a entender que o substituto natural do Carboneiro vai ser o Alex e que o Benjamin, que também entrou no finalzinho, ali nos minutos finais agora do segundo tempo, pode surgir como uma alternativa a partir da lesão desses 2 volantes, o Thiago Maia no ombro e o Alan Rodrigues também com um problema de lesão muscular, né? Aliás, ninguém entende o que está acontecendo com o Alan Rodrigues. Alguns mencionam o fato de que ele está um pouco insatisfeito com a reserva, mas não é um assunto tão quente assim aqui no bastidor, aqui com as pessoas que têm trânsito dentro do vestiário. Seria mesmo uma questão envolvendo lesão. O Inter, que agora folga neste domingo, folga na segunda-feira e se representa na terça-feira pela manhã, para daí fazer o trabalho todo até enfrentar o Vitória no Barradão. E depois vai ao Nabia Bichedi contra o Bragantino. E aí é Copa do Mundo, férias e aí retorno para uma intertemporada e encarar o segundo semestre. Paulo Pesolano, inclusive, fala o seguinte: não quer saber de futuro. Ele quer pensar no jogo a jogo. Não é pelo fato de o Inter estar a 7 jogos sem perder, ou se tu pegar, por exemplo, um recorte um pouco maior de 13 partidas e apenas uma derrota, não é por conta disso que vai fazer com que ele mude a postura de que o jogo a jogo é o mais importante e que algo mais lá na frente, daqui a pouco até pode ser histórico, mas ele se tornar histórico, né, como ele falou agora na minha resposta, mas também a questão de que ele não precisa dar ao torcedor uma espécie de ambição maior do que aquilo que de repente o Inter consegue dar.
seja no Campeonato Brasileiro, em cima de uma vaga na Libertadores, seja na Copa do Brasil, aí, podendo ganhar os mata-matas e, quem sabe, erguer o bicampeonato. Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, tá? Não esquece de deixar o like, não esquece de te inscrever no canal e principalmente comentar aqui embaixo, a gente trocar uma ideia ao longo desse domingão feliz aí, em que tem um cara que veio até Porto Alegre, que estava com um problema na garganta aí, tem um chocolate quente, tá? Que é bem importante aí, pode tomar, ó, 4 xícaras bem gostosas, tá, Renato? Forte abraço, valeu, tchau.